Dia 18 estamos comemorando o Dia do Médico. Ser médico hoje no Brasil é uma tarefa muito difícil. Aqui no INC nós primamos por ter qualidade assim excelente de primeiro mundo. E por isso é importante ser o médico, porque todos temos que pensar que um dia vamos precisar de um médico. Então devemos tratar os nossos pacientes como a gente gostaria de ser tratado ou que alguém da nossa família fosse tratado. Ter a possibilidade de ajudar as pessoas é extremamente gratificante. Como neurocirurgião, nós tratamos de doenças muito graves. Ver essas pessoas, depois do tratamento, recuperadas e bem, é uma sensação, provoca uma sensação maravilhosa. Tentando resumir o que é ser médico em uma única palavra, eu diria que a palavra correta é dedicação. Eu diria que hoje, depois da mínima experiência que a gente acaba tendo, ser médico para mim se resume em duas coisas. A primeira é a compaixão. Compaixão para mim é a coisa mais importante da vocação do médico. Então isso é o norte para a profissão. E isso vai acabar na segunda coisa, que é a gratidão dos pacientes. Eu acho que sem isso a coisa não funciona, sem isso não vai dar liga e sem isso a gente não vai ter condição nenhuma de ser médico. Ser médico é uma soma de várias qualidades. Tem que ter muita inteligência para poder chegar lá. É preciso muita dedicação. E se nós formos falar uma única palavra em relação à medicina, ela é uma entrega. E por isso mesmo tem que ter muito amor, uma grande paixão pela arte de exercer a medicina. E precisa de muita humanismo, empatia, saber lidar com o paciente. Isso tudo é importante. A combinação de tudo isso é ser médico. É saber ao mesmo tempo lidar com coisas boas, alegria, cura, melhora, e ao mesmo tempo lidar com tristeza, perdas, sofrimento e poder lidar com isso tudo. Ser médica para mim é algo bonito. Desde pequeno eu quis ser médica, porque eu acho que envolve você ser permitida na vida das pessoas de uma maneira que poucos são. E a gente tem o privilégio de chegar nessas pessoas e dar um mínimo que seja de resolução. Seja porque você diz que tá tudo bem, ou seja porque a pessoa tem uma condição, no meu caso como neurologista, crônica, mas ela chegou e tem um nome e um sobrenome. E cada dia que eu faço isso eu me sinto honrada. Seja se o paciente gostou ou não gostou, porque somos todos seres humanos, antes de tudo. Mas ser médico para mim é isso, é um privilégio. Bom, eu diria que ser médico é algo extremamente gratificante, porém complexo. É complexo porque você lida com doenças extremamente graves, onde você trabalha vive a vida de uma família dentro do pior momento que eles provavelmente estejam passando em todo o seu histórico, né, em toda a sua história. Em contrapartida, é algo extremamente gratificante, porque você tem a capacidade tem a possibilidade de ser a esperança de alguém e de poder trazer o bem e trazer a paz para dentro de uma família que vive uma situação difícil, mas que tem êxito no seu tratamento. Para mim, ser médico é cultivar 3 características fundamentais. A primeira é o respeito, sempre respeito aos pacientes e aos colegas de profissão. A segunda é a humildade, ter a humildade de sempre estar aprendendo e sempre aprender com os pacientes também. E a terceira é a empatia, a característica da gente tentar se colocar perante o sofrimento do paciente e tentar entender todas as condições que nos levam a dar melhores tratamentos. Para mim, isso é ser médico. Ser médico é dedicar grande parte da sua vida estudando, se aperfeiçoando, mas descobrir na prática que cada paciente é diferente, cada paciente é único e o verdadeiro aprendizado é na prática. Ser médico é um desafio diário. Olha, para mim ser médico é saber cuidar das pessoas, né? Nós vivemos um mundo hoje muito corrido para todos, né? Então acho que a arte de ser um bom médico, ou a arte da medicina é você poder escutar bem as pessoas, né? Saber o que aflige elas, porque na medicina nem sempre a gente infelizmente é capaz de curar, na verdade, todas as doenças. Então nosso papel principal é cuidar das pessoas, né? Escutar as pessoas,
é saber lidar com as situações individuais de cada um. Né? Muitas vezes a pessoa vive um conflito e o médico hoje tem esse papel, né? É aproximar as pessoas junto da saúde. Então, ser médico ele é muito mais do que fazer um bom diagnóstico ou prescrever um bom tratamento, né? Mas é realmente cuidar das pessoas de maneira bem adequada e proporcionar uma qualidade de vida a todos. Ser médico nem sempre é tão simples. Por vezes não conseguimos obter os resultados que realmente desejamos, mas por outro lado é super gratificante saber que a gente pode estar ajudando, confortando uma pessoa, uma família. O importante do médico é sempre olhar o paciente como um todo e não apenas a doença. Então, ser médico, para mim, vai muito além do conhecimento das patologias, das doenças. É o ato de cuidar, é o ato de ser empático, de se colocar no lugar do sofrimento alheio, estar perto tanto do paciente quanto da família. É algo que eu sonhei desde criança e, para mim, diariamente é um presente poder exercer essa profissão e poder ser hoje uma médica neurologista. Ser médico é poder cuidar dos outros, poder cuidar de todo mundo, independentemente do sobrenome, do nome, cuidar com respeito, com conhecimento e sem vaidade. Eu acho que isso é o mais importante, né? Acho que isso é ser médico para mim. O neurologista é como um detetive, é treinado para investigar. E essa investigação ela já começa com os próprios olhos. É uma especialidade que depende muito de uma boa história e um bom exame físico. Do contrário, por mais tecnologia que possamos dispor, as peças desse quebra-cabeça jamais se encaixarão adequadamente. Cuidar de um paciente que tem queixas que afligem muito esse paciente. Então, normalmente são pacientes que chegam realmente porque eles precisam de ajuda. E isso faz do nosso trabalho um trabalho muito gratificante. Porque quando a gente, de fato, ajuda esse paciente, eles mudam a vida e mudam o jeito de pensar sobre a vida. Então é um trabalho bem completo. Para mim, ser neurologista é atuar numa das áreas mais complexas da medicina, das doenças mais difíceis, mais desafiadoras, e tentar transformar para o paciente em algo simples. Ser neurologista, antes de tudo, é um grande privilégio que eu prezo muito, é uma especialidade maravilhosa, que nos dá a oportunidade de conhecer o corpo de um paradigma através do que controla tudo, que é o sistema nervoso. E, além desse privilégio, também é uma missão, porque a gente tem que correr atrás dessa missão todos os dias e também se aprimorar, se dedicar, estudar e entender que o paciente é o paciente antes da doença. Para mim, ser neurologista, assim como em outras áreas da medicina, é um sacerdócio. A pessoa precisa entender a complexidade da área, entender que ali a gente não está trabalhando por outros motivos, além do querer cuidar da pessoa, estar junto da pessoa. E a neurologia requer um olhar muito diferente, um olhar de detalhes, um olhar detalhista. O neurologista é um médico que precisa ser muito sábio, muito perspicaz, muito atento às queixas do paciente, muito estudioso para conseguir fazer esse diagnóstico e principalmente acolher a queixa do paciente. Muitas vezes os pacientes chegam para os neurologistas com diferentes queixas e com angústias e com dificuldades e o neurologista ele tem que ser muito perspicaz para conseguir captar isso, acolher, fazer esse diagnóstico e atender, fazer um ótimo tratamento para o paciente que está aqui na nossa frente. Ser um médico significa cuidar de pessoas. E uma vez cuidando de pessoas, nós temos que demonstrar interesse por elas e pelos problemas dela. Por exemplo, para mim não importa qual o problema que o meu paciente tenha, eu vou me interessar por ele. Independente da área da neurologia ou da parte clínica, que seja, mesmo que seja de outra especialidade, eu vou me envolver para ver esse problema resolvido e eu acho que essa é a nossa função como médicos.